Olá, turminha do terceiro ano. Vamos para a nossa aula de hoje. Peguem o livro de vocês, lápis e borracha, porque nós vamos responder a tarefinha. Depois teremos aula de ética, certo? Mas vamos iniciar hoje nossa aula na página 9. Peguem aí, certo, o livro para acompanhar junto com tia. E vamos estudar, né, organizar os animais em grupos. E os animais, eles são separados em dois grandes grupos. Os animais vertebrados, né, o grupo dos vertebrados, e os invertebrados. Mas para início, nós vamos estudar hoje os vertebrados. O que são animais vertebrados, tia? São aqueles que têm coluna, né, vertebral, que possuem coluna vertebral e ossos, certo? Então, hoje nós vamos destacar eles e vamos iniciar na página 9 a destacar os peixes. Os peixes, ele tem característica, né, de que tem o corpo coberto de escamas, né, eles nadam, né, e eles possuem a sua coluna vertebral, né, suas vértebras, e a gente conhece elas como as espinhas, né, são a dos peixes. E os peixes aqui, ó, dá para observar que eles têm variados tamanhos. Dá para ver aqui o peixe palhaço, não é? O cavalo marinho, o tubarão martelo, são considerados peixes, cada um tem o seu tamanho, mas cada um eles estão classificados nos peixes. E como os peixes respiram dentro da água, tia? Através das brânquias. Vamos acompanhar aqui esse esquema, certo? Tem aqui a entrada de ar, certo? A entrada de ar, do oxigênio que vem na água, né? Entra pela boca do tubarão não, dos peixes, né? E também tem a saída aqui daquele oxigênio que é pobre, aquela água que é pobre em oxigênio. Então sai por aqui, certo? Que vai sair de dentro do corpinho do peixe. Aí tem as brânquias e o opérculo. As brânquias e opérculos de um peixe, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aí no livro de vocês, bem melhor do que aqui no vídeo, porque fica distante, né? Se aproximar fica muito estourado. Dá pra ver, tá vendo? Fica bem aqui de lado do peixe. Ok? Aí vamos continuar com os anfíbios. Os anfíbios são aqueles animais que vivem um tempo de sua vida dentro da água e outro tempo fora da água. Vou dar um exemplo. Os sapos, as rãs, as pererecas, né? Esqueci o nome. Porque a gente só se lembra das rãs, dos sapos e das pererecas. As salamandras, sim, lembrei. As salamandras e as celícias. E nós vamos ver, olha aqui eles três. Que eles, cada um tem uma característica do seu corpinho, mas são anfíbios, certo? E tia quer dizer, né, vocês, ou relembrar, não sei se vocês já sabem, que os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, têm um corpo úmido, não é isso? Liso. E elas, né, os anfíbios, eles precisam viver ali próximo da água, mesmo depois de adultos, certo? Quando eles são girinos, né? Por exemplo, os sapos, as rãs e as pererecas, quando são girinos, que nascem ali dos ovinhos, né? Da sua mamãe que deixou lá na água, eles respiram pelas brânquias igual os peixes. Depois que acontece a metamorfose e vai se transformar naquele sapo, ele vai sair da água, ele vai começar a respirar pelos pulmões normalmente, mas ele vai precisar viver ali próximo da água, certo? Porque a pele dos anfíbios, elas são lisas, certo? Então, por ser lisa, elas respiram pela pele, certo? E outra coisa, se não tiver umedecida, eles desidratam muito fácil e são capazes de morrer também tão facilmente, né? Aí temos os exemplos aí, ó. As rãs aqui é uma rã, certo? Aí essa rãzinha aqui, ela tem uma característica diferente da salamandra, por exemplo, que possuem aqui suas patinhas, né? Aí ela parece mais um largato, né? Então ela tem uma cauda alongada, ela não consegue, a salamandra não consegue pular igual a um sapo, uma rã, uma perereca, né? Mas ela consegue andar com as suas patinhas. Aí vemos aqui, olha, as celícias ou as cobras d'água, aliás, as cobras cegas, que elas também rastejam, certo? Esses anfíbios aqui já não possuem patas, né? Não conseguem nem pular nem andar, só rastejam, ok? Continuando, temos aqui os répteis. E os répteis, diferente dos anfíbios, né, ao contrário, tem a pele bem seca, né? A gente vai ver daqui a pouco as diferenças entre eles. A gente vai responder até uma tarefinha sobre isso. Vamos lá. Aí temos os jacarés,
Aliás, os répteis como as serpentes e os largatos, né, têm a pele coberta de escamas. Olha aqui. Certo? Aqui as cobras, largatos, serpentes, né, têm o corpo coberto de escamas. Aí temos aqui os jacarés, né, os crocodilos, têm o corpo coberto revestido por placas de osso, certo? E temos aqui os jabutis, as tartarugas, os cágados, que têm o corpo coberto de carapaças, né, que são placas bem resistentes, certo? Então, cada um tem a sua cobertura de pele diferente da outra, mas elas são répteis, ok? Eles são considerados répteis. A maioria dos répteis, né, eles são bem adaptados a viver no canto terrestre, né, no ambiente terrestre, certo? E pode até também habitar em regiões que são desertas, né, que são muito secas. Aqui, ó, tem várias serpentes e lagartos que vivem em regiões super secas aqui, ok? Tá mostrando aqui, tá vendo? Aí tem outras, como os cágados, que são répteis semi-aquáticos. Eles conseguem também viver próximo da água e até nadar, certo? E temos também aqueles que são répteis que vivem dentro da água, ok? Mas eles precisam, né, mesmo eles conseguindo ficar dentro da água, viver dentro da água, elas precisam subir a superfície para respirar. Por quê? Eles possuem o seu corpinho, né, eles conseguem respirar o oxigênio através dos pulmões, certo? Igual a gente, eles também têm pulmões. Só que eles conseguem reservar esse ar dentro do corpo e nadar, essas tartarugas marinhas, por exemplo. Então, elas nadam ali e quando vai faltando aquele oxigênio, elas precisam subir na superfície, respirar, pegar mais oxigênio e descer novamente, ok? Aí temos aqui na página 11, igual ou diferente para a gente responder. Vamos responder juntos, certo? Tá dizendo pra gente conversar com os colegas e responder. Mas como aí a gente, por enquanto, não estamos em sala de aula, a gente vai responder aqui junto, certo? Peguem aí o lápis, a borracha pra gente responder. Tem aí o jabuti, o cágado, a tartaruga marinha. Eles são iguais, será? Aí, converse com seus colegas e escreva as principais diferenças entre os jabutis, os cágados e as tartarugas. Vocês vão precisar também do caderno. Peguem aí o caderno de matéria de vocês, certo? Coloca aí na matéria de ciências, coloca aí ciências, a data de hoje. Qual é a data de hoje? Dia 8 de 2020, página 11, igual ou diferente. Depois que você escreveu isso aí, coloca aí. O jabuti, que é o primeiro aqui, ó. O jabuti. Vou falar a característica dele, certo? Os jabutis são terrestres e tem pernas para caminhar. E o seu casco é elevado, é alto, ok? Ponto. Aí coloca agora o nome cágado. Esse do meio aqui, ó, o cágado, certo? Tia vai falar agora sobre as características do cágado. Vamos lá. Os cágados são semiaquáticos e tem membranas entre os dedos. O que são membranas, gente? São aquelas partes que é como se fosse uma pele aqui entre os dedos, certo? Então, eles conseguem ainda nadar, né? Se locomover dentro da água. E tem o pescoço alongado, certo? Esse é do cágado. Escrevam aí. As tartarugas aquáticas, ou marinha. Tartaruga marinha. Vamos falar sobre as características dela agora. As tartarugas são aquáticas, existem, né, na água doce e na água salgada, né? E o seu formato é adaptado para nadar, ok? Escreveram aí? Ok. Agora vamos falar sobre as aves, certo? As aves aqui, olha, que lindas. Gosto muito das aves. Principalmente, olha, desses aqui. Esses aqui tem história. Cada espécie, assim, eu gosto muito de um, de outro. Mas aqui, olha, as aves, os pinguins têm uma história muito bonita.
Até por causa do filme Happy Feet aí, não sei se vocês já assistiram. Eu acho linda aquela história. Com 90, se eu assistir 10 vezes a tia chora. Mas vamos para a aula, que senão a gente esquece do que eu ia dizer. Olha, as árvores têm as suas características, né? Bem comuns entre elas, parecidas. Mas a gente vai falar agora desses detalhes. Vamos lá. Apesar de ter uma grande variedade de aves, né? Elas têm, na maioria, são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. Olha a característica. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas que ajudam a controlar a temperatura do corpo e ajudam a voar. Eu não sei se vocês já viram, mas assim, eu já escutei muito, né, que quando as galinhas, por exemplo, quando ela bota os seus pintinhos, ela coloca seus ovinhos, dá seus pintinhos, quando tá chegando a época de chuva, do inverno, ela chama, olha, quando vai começar a chover, ela chama os pintinhos, ela abre as asinhas, coloca os pintinhos ali dentro, certo? Das suas asas, e ela fica aquela bolinha de pena protegendo seus pintinhos, porque as suas penas elas são adaptadas para essa proteção, tanto do corpo dela e dos seus filhotes, certo? Então, não só das galinhas, eu dei o exemplo da galinha, né, que tem em sítio, quem cria galinha, escuta muito essa história de galinha, minha mãe já criou, então a gente sempre escuta. Aí sim, voltando, aí temos aqui, ó, as diferenças entre o pombo, né, eles andam bem engraçado. Temos os pinguins, muito lindo, né? Eles são lindos. E os avestruz, que são aves esquisitas, que dá até medo se chegar perto, porque elas meio que atacam, né? Mas vamos lá. Aí, elas também possuem pulmões e respiram, né, o oxigênio presente no ar, igual a nós, os humanos. E os pinguins, as emas, os avestruz, as seriemas, são exemplos de aves que não voam. Apesar de ter penas, de ter asas, né, no seu corpinho, mas não tem bico e tudo mais, mas não voam. Então, por quê? Algumas, né, dessas espécies, eventualmente, elas dão os seus voos curtos. O exemplo da galinha, que tá falando sobre a proteção do corpo dela, né? Aí aqui tá mostrando também outras características, né, outras aves aqui. Aqui a maioria das aves consegue voar, né? Aqui o pinguim tem asas, penas, mas não voam. Na terra eles se deslocam caminhando e na água são excelentes nadadores. As peninhas dos pinguins são bem coladinhas no corpo, né? Já perceberam que não dá nem para perceber que tem pena ali, até parece que é pelo, mas não, são penas. Então elas são bem coladinhas porque eles são ótimos nadadores para a sua captura da alimentação. E as galinhas que se locomovem também andando e fazem pequenos voos quando necessário. Até para espantar, às vezes elas só se espantam mesmo. Aí na página, pra gente finalizar, página 12, vamos ver que a alimentação, né, tem muito a ver com o formato do bico das aves. Continuando, estamos nas aves ainda. Temos aqui o beija-flor, né, a arara, e aqui é um falcão ou gavião. Tia não tem, não tá sabendo. As aves carnívoras têm um bico curvado, de forma... Nossa, isso é o que? Um gavião, gente? Um falcão. Espera aí que tia vai vir. Gente, não é nem um falcão nem um gavião. Tia teve dúvida e fui agora pesquisar. Vocês também, quando tiver dúvida, façam isso, certo? Isso é uma águia. Acontece, a gente às vezes, porque tem um falcão, tem um gavião e tem a águia, então tem características um pouco diferentes. São meio que parecidas, mas eu tava na dúvida, então por dúvida eu pesquisei, certo? Então vamos lá, tá? Aí dá pra ver que a alimentação deles são diferentes, né? Por causa do bico, né? O bico vai ditando a sua alimentação. Primeiro, o beija-flor tem um bico fino, né? Que ele vai se alimentar do néctar, né, do açúcares das flores. Aí temos também as aves aí que comem sementes, porque o bico é forte, é duro, né, resistente, e tem a sua base larga. Ele consegue abrir bastante e quebrar essa semente aí desse fruto que ele pegou, certo?
E tem as árvores carnívoras, que tem o bico curvado, forte e curvado, que serve de gancho, né, para rasgar e cortar a carne de suas presas. Aí tá mostrando os três. O beija-flor, aqui o outro a arara, né? E aqui a águia, certinho? Aí vamos responder o desafio agora? Peguem o lápis de novo e o desafio acho que vai dar para responder aqui. Nem todas as aves voam. Você sabe agora... Oh, meu Deus do céu. Vamos voltando. Que nem todas as aves voam, você já sabe. Agora você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e a capacidade de voar? E aí? Fora as aves, existem outros animais que voam? Sim. Exemplo, abelhas, borboletas, né? O morcego. Escrevam aí. Escreveram? Ok. Agora vamos falar sobre os mamíferos, certo? Para finalizar, os mamíferos são aqueles que mamam quando filhotes. A primeira característica dos mamíferos são essas. E o corpo dos mamíferos? Tem um corpo coberto de pelos. Nós somos o quê? Mamíferos. Mamamos quando, né, ao nascermos, a gente precisa dessa alimentação. Olha aqui mostrando no nosso livro que os humanos são mamíferos, né? Mas nós somos animais, somos considerados pela ciência os animais racionais. Nós conseguimos pensar, raciocinar diferente dos animais, né, da natureza. Eles têm a sua inteligência, sim, para o seu convívio, né, entre eles, mas eles não conseguem, por exemplo, fabricar coisas, objetos, por exemplo, fabricar celular, coisas tecnológicas. Eles conseguem? Não. Então, é diferente, né? Mas vamos lá para a nossa aula. Os mamíferos têm essas características. O corpo cobertinho de pelos. Vocês já perceberam que o corpo de vocês tem micro pelinhos em todo o corpinho? Pois é. Aí, isso serve para a proteção do corpo. Aí tá mostrando aqui um ser humano, um exemplo de um ser humano como um mamífero, e uma égua amamentando o seu filhote. Olha aqui. Que bonitinho, poderia ser um bezerrinho, né, na vaca e tudo mais. Aí temos também, olha, um diferencial. Nós vamos parar aqui, certo? Até aqui vamos parar, certo? Semana que vem a gente continua. Mas a gente vai falar agora sobre essa pessoinha aqui. Aliás, pessoinha não. Esse animal, que é o único mamífero que voa, é o único mamífero voador, que é o morcego, né? Os mamíferos podem habitar, né, em ambientes aquáticos terrestres, como os mamíferos, né, também respiram por meio de pulmões. Os que vivem na água precisam subir a superfície, como as baleias e os golfinhos. Olha aí o que Tia estava falando. Lembra que Tia tinha comentado sobre os golfinhos? Eles são mamíferos, eles não são considerados peixes, apesar de viverem na água. Por exemplo, as baleias também não são consideradas peixes, são considerados mamíferos. Vocês sabiam que quando a baleia ela tem o seu filhotinho, elas dão de amamentação, né? Colocam eles para amamentar, né? Para a sua primeira alimentação. Então, também, elas são mamíferas, né? Quanto à locomoção dos mamíferos, alguns podem correr, caminhar, nadar e até mesmo voar, que é o exemplo do morcego, que são os únicos mamíferos que têm asas e são capazes de voar. É uma característica, né, que só os morcegos têm. Ok? Fechamos aqui nossa aula de ciências e vamos rapidinho para nossa aula de ética. Vai ser bem rapidinha, tá? Falando sobre meio urbano. Vou deixar para vocês lá no grupo esse textinho, essa atividade aqui, ó. Falando um pouco sobre o meio urbano, certo? Bem pequenininho, vocês vão copiar, os alunos vão copiar. A atividade pode ser adaptada, certo? Mas eu gostaria que os alunos copiassem, até para exercer, né, para exercitar esse lado da atividade, certo? Esse pequeno texto eu vou deixar no grupo, essa imagem, certo? Para vocês. Vou deixar lá, nem se preocupe, tá? E o meio urbano a gente já sabe que é onde existem, né, nas grandes cidades em geral, tem ruas, avenidas, prédios, não é isso? E foram lugares que foram modificados pelo homem, mas Tia não vai falar sobre essas modificações não, porque essa foi a aula de Tia Gisele, tenho certeza que ela já deu relação a isso. Mas a gente vê nos centros, né, das cidades, vemos metrôs, shoppings, né, coisas que na área rural não é tão comum de ver. Aí Tia pegou aqui algumas imagens, olha,
aqui de uma grande cidade, né? Ao redor tem até alguns vegetais aqui, porque é necessário para respirar, né? Para viver, para a convivência nossa melhor. E tem, olha, as avenidas com os carros e tudo mais. Aí existem no meio urbanos, existem lugares públicos. E nesses lugares públicos, como exemplo, as ruas, parques, praças, praia, igrejas. Dá outro exemplo, como público, hospitais. Então, quando a gente vai nesses lugares públicos, e até se for privado, certo? Na cidade ou em qualquer lugar, necessitamos de quê? De ter o que? Educação e bom senso. Então, a gente precisa estar ali naquele local, como na escola. Se a gente estuda numa escola particular, não é? Mas existe escola pública. Se os alunos começarem a rabiscar aquela escola, a depredar, a fazer bagunça nela, vai ficar uma escola feia, bagunçada. Então, temos algumas regras de convivência, né? Como as palavrinhas mágicas, como ser educado com o próximo, ser gentil, né? Respeitar o espaço do outro. Não precisa ser amigo de todo mundo, mas nós precisamos respeitar, não é isso? Então, esses lugares públicos existem para a convivência de todos, né? E é legal. Né? Aqui mesmo tem a Praça do Beberibe, que tem os senhorzinhos que ficam ali jogando dominó, conversando. Agora nesse período acho que nem tá podendo mais ter esse convívio ali, né? Por causa da gente se cuidar. Mas a gente sabe que esses locais são locais, né, de encontros, de brincar, de ficar com as pessoas ao ar livre, né? Por exemplo, o Parque da Jaqueira, o Parque 13 de Maio, né, da nossa cidade do Recife, e muitos outros lugares que a gente pode falar aí. Aí tem a atividade de casa que eu vou deixar para vocês fazerem, porque a atividade de ciência a gente já respondeu, mas essa de ética pode ser adaptada à atividade, certo? Não precisa copiar a atividade, adapta aí, coloca a atividade de ética, a data e bota só as respostas. Número 1, resposta. 2, resposta. E assim por diante. Vamos lá. Número 1. Marque com X o que podemos ver no meio urbano. Podemos ver prédios, se for, marca. Farmácias, cinemas, fazendas, avenidas, shoppings, metrôs, vacas, padarias. O que você vê no meio urbano, você marca aí, certo? Escreva nomes de lugares públicos que podemos encontrar na cidade, né? Nas cidades. Eu dei aqui o exemplo de praias, mas aí vocês podem dar outros que até a tia falou agora na aula. Agora preencha as informações da sua cidade com letra A. O nome de uma rua, pode ser qualquer rua, não precisa ser o nome da sua rua não, viu? Pode ser qualquer uma que a mamãe ou o papai conheça e pede aí e ajuda eles. O nome de um supermercado, certo? Da sua cidade, do seu bairro também. Nome de uma escola, pode ser também a sua, onde você estuda, ou outra. Se for a sua, claro, né? Ailton Santos, vamos lá. Então, e a letra D, o nome de um shopping e uma praça, ok? Na quarta questão, vocês vão desenhar e pintar um dos itens citados acima. O que Tia acabou de citar? Tia acabou de citar que quer o nome de uma rua, um supermercado, uma escola, um shopping ou uma praça. Escolhe um desses itens. Tia, eu escolhi desenhar a praça. A praça de Beberibe. Se você escreveu lá a Praça de Beberibe, você vai desenhar a Praça de Beberibe. Se você escolheu a Praça de 13 de Maio, vai desenhar como é que você vê aquela praça. Tia, o shopping. Desenha o shopping. Tia, eu vou desenhar a rua, que minha mãe falou, eu sei qual é a rua da minha avó. Não precisa nem me dizer qual é, mas assim, você vai dizer aí, você vai desenhar, tá bom? O supermercado, que você sempre vai lá com a família fazer compras, tá? Desenha e depois que você fizer a sua tarefinha, envia pra tia, tá bom? Tia, qualquer dúvida, entre em contato com tia, tanto no grupo quanto no privado, porque tem às vezes pessoas que têm vergonha, fala com tia no privado, até melhor, porque a gente, olha, conversa direitinho e eu vou explicando, às vezes tem porque um tem uma dificuldade em uma coisa, outro em outra, e a gente vai se conversando por enquanto que não volta, tá? Então, não esqueçam, continue usando máscara ao sair de casa, continue lavando as mãos, mesmo dentro de casa, várias vezes ao dia, mas eu não saio, mas precisa. Use o álcool em gel, certo? Sempre lembre a mamãe e o papai aí, para não esquecer. Não vão nessa conversa de que não precisa usar. Precisa, são itens de segurança, tá bom? Tchau, gente, até a próxima aula. Eu estou morrendo de saudade de vocês, tia ama muito vocês. Tchau, meus amores.